Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para falarmos sobre Vic Vanilla, Nando Moura e o MBL. Muito bem, o que cabe a mim é o Vic Vanilla, tá? Eu não vou abordar MBL porque meu canal não é sobre política dentro desse aspecto, embora eu tenha duas especializações em ciências políticas, porque eu quis fazer, porque eu queria conhecer melhor essa matéria, e eu fiz e uma delas foi bem difícil. Mas eu deixei para o Nando Moura falar e associou realmente uma das figuras que faz parte então do MBL ao Vic Vanilla. De acordo com os prints apresentados, essa figura do MBL havia curtido posts nazistas do Vic Vanilla e que então colocou em xeque algumas posições do MBL, vamos colocar dessa maneira, tá? O fato é o seguinte. O MBL, ele é um grupo de stakeholders, não é nem shareholders, são stakeholders. Stakeholders são aqueles caras que gostam de tirar uma lasquinha dentro de diversas áreas de uma sociedade. Então, eles vão entrando em diversas áreas da sociedade e vão tentando chacoalhar a árvore. Quem cair, eles abraçam. No caso do Vitor Vanilla, né, o Vic Vanilla, o Vic Vanilla estava ganhando muita notoriedade na mídia e ele estava tendo uma abrangência monstruosa, o que chamou a atenção de muitos grupos e muitas pessoas e personalidades. O que claramente, então, pode ter sido este fator que desencadeou os famosos likes dentro deste princípio. Colocar o rapaz que deu likes ou curtiu como nazista é muito ruim, não é algo real e acho que a gente deveria só prestar atenção nas alegações que fazemos. O que a gente viu foram os prints que davam like ali junto ao Vic Vanilla. As intenções por detrás disso, não sabemos. Mas vamos entender, tá? Eu trouxe literatura aqui para vocês e acho melhor vocês sentarem porque a casa vai cair para todo mundo. E dessa vez é sério, tá? Vai cair para todo mundo, inclusive para sua religião. Vitor Vanilla. Vitor Vanilla entrou na mídia, sei lá, 4 anos atrás, 5 anos atrás, onde ele então trazia um viés satanista. Eu sou o seu tenista, eu realmente cultuo Lúcifer, cultuo o demônio, gosto do demônio, faço pactos, faço oferenda, faço. Tudo bem, cara. Legal. Só que o Vitor, ele bebia e ficava meio fora de controle nos seus podcasts e ele tratava todos de uma maneira mais agressiva, violenta, incisiva. Esse tipo de agressividade e comportamento mais violento, ele é observado dentro de um fator de negatória dentro da psicanálise. Uma pessoa que se coloca sempre numa situação de ataque, conflitos, é uma pessoa que tem muita insegurança sobre suas religiões. Veja, quando alguém vem falar que isso não existe, eu dou risada, mostro literatura, mostro os livros e falo, vá atrás dos mesmos autores em que eu me baseei. E aí você resolve sua vida. É simples assim, tá? Eu falo para as pessoas, querem entender o satanismo? Vá aprender, procura na internet, pega a Bíblia satânica, procura Anthony LaVey, vai atrás dos conhecimentos de Anthony LaVey e você vai entender qual é a constituição do satanismo. Eu fiz isso e eu achei o satanismo uma coisa bem interessante e bem curiosa para poder se estudar, pois é uma religião fundamentada no antagonismo da Igreja Apostólica Romana. Ponto, acabou. Só que ele tem um viés de agregar quem? Homossexuais, que a igreja então condenava, agregar negros, em que a igreja até hoje condena, e eu vou mostrar com provas isso. Então o satanismo ele só traz esse aspecto, de trazer então uma irmandade, uma fraternidade que acolhe as pessoas e que dá a possibilidade de acreditar ou não acreditar em demônios. Ele também te dá essa possibilidade, fala, você não precisa acreditar. Você só precisa fazer parte da nossa irmandade, porque aqui nós acolhemos todas as pessoas que são, então, marginalizadas pela igreja, o qual não aprendeu droga nenhuma com a história. Muito bem. O Vitor, então, ele surge no seu tenismo, então. Ok, sem problema, puta coisa legal, entendeu? É um viés diferente. E ele, então, era vestido de drag queen, o que é maravilhoso. Eu achava lindo essa figura. Na época que eu vi ele em podcasts vestido de drag, eu falei, puta jogada legal.
Mas de repente, pum, girou. E aí ele se autodenomina judeu. Autodenomina por quê? Porque o judaísmo, ele é uma religião. Ele é uma religião de tradição. O judaísmo, ele tem como berço todo um povo hebreu, qual sofreu bastante com o seu êxodo, fugindo do Egito, de uma perseguição causada pelos mesmos ao matar egípcios. E então eles acham o solo sagrado de uma possível Jerusalém, e ali eles se consolidam. Foram atacados então pelo Império Romano e por outros povos que dizimaram toda a cidade sagrada, e em que eles esperavam então a ideia de uma nova Jerusalém, e toda uma figura, todo emblemas e todo um romance escrito em todos, o proselitismo observado depois pela Bíblia. Nesse caso, você precisa ter uma sinagoga, um rabino, os ensinamentos advindos de um rabino e ficar décadas e décadas e décadas aprendendo. A Cabala, por exemplo, ela é ensinada somente para algumas pessoas, raríssimas exceções, dentro do próprio judaísmo. São escolhidos que vão adentrar a Cabala e os ensinamentos obtidos, então, por uma enorme e linda tradição. Então foi colocada essa questão dizendo, como é que de satanista você vira judeu? E de repente, ele vira cristão. E de cristão antissemita, racista, homofóbico, misógino e protestante. Toda essa figura chamada de Vic Vanilla, que é um grande camaleão, na verdade existem pontos em que a gente tem que entender. Então, dentro dessa história, claramente a gente tem os textos dele trazendo ataques ao judaísmo, tentando ali mostrar o ódio contra aquilo que ele chamava de sinagoga de Satanás. Eu procurei textos que traziam isso, e como eu estou lendo o livro do Apocalipse, e claramente o livro de Daniel, Ezequiel, o próprio John the Revelation, né, o João, mas também Enoque e outros dentro dessa ideia do Apocalipse, Isaías, Ezequiel, Daniel, João, né, e Enoque, além do Apocalipse de Abraão, que também existe o termo, sim, sinagoga de Satanás. A sinagoga de Satanás era um termo utilizado para designar aqueles que não se converteram em Cristo. Basicamente isso. João, o cara que escreveu então o Apocalipse, e que não usou pseudônimos, João foi ele mesmo que escreveu, embora o livro de Daniel houve várias outras reedições e outros que escreveram ainda com o pseudônimo de Daniel, de Ezequiel, Isaías, que não era o verdadeiro Ezequiel, mas eram outros que utilizaram do mesmo nome, ou seja, ninguém sabe quem escreveu esses livros de verdade. O João foi exatamente quem escreveu, ele era um novo cristão ou cristão reformado. Ele nasceu como judeu, se converte em Cristo, sendo batizado, e condena então aqueles que são judeus em que não se converteram. E ele chamava isso de sinagoga de Satanás, que era então uma forma de designar aqueles que eram não convertidos. Curiosamente, quando sai então a Idade Média, visto em 1500 na Europa, época em que nasce então o herói do Vitor Vanilla, e eu vou falar quem é esse herói, quando você tem essa época da Inquisição, que abrangeu Portugal, por exemplo, entre 1500 e pouco até 1700, foram 200 anos, os novos cristãos, ou os cristãos reformados, eles eram expulsos de Portugal. Incluindo os judeus, incluindo os árabes. Só ficavam os velhos cristãos em Portugal. Então o Vitor Vanilla, nesse aspecto de ser um novo cristão, um cristão reformado, ele seria expulso ou condenado ou levado à morte em Portugal. Muito bem. Então ele passa a declarar guerra contra os judeus por algum pressuposto, já que ele ficou um pouco tempo dentro do judaísmo, né? Ali carregando o quipazinho na sua cabeça, fazendo as suas orações em hebraico, obtidas essas informações por meio de um possível professor de hebraico que ele teve
que ele teve, acho que, poucas aulas e que então fazia com que ele tivesse um conhecimento pontual sobre aquilo que ele falava nos podcasts. E claramente, falando em hebraico, ele criou uma adoração por meio de seus seguidores. Então as pessoas olhavam ele falando em hebraico e falavam, nossa, que lindinho. E aí ele passou a ser adorado e cultuado dentro desta maneira, que era o que ele gostaria, né? A famosa deusa da Babilônia, cultuada, idolatrada e amada. Mas ok. Mas ele passa a declarar guerra contra esses judeus e declara, então, o seu ato contra os mesmos, propagando, então, o seu viés nazista. Alguns prints do mesmo diziam, então, olha só, existem negros junto aos judeus. Um negro em cada 100 judeus. É isso. Mas ok. Mostra a exploração, suposta exploração dos judeus na África, explorando, então, os africanos. Para quem não sabe, e quem estudou história sabe, a África tinha tratados comerciais junto com Israel. Esses tratados comerciais vinham desde a época de uma das rainhas mais famosas, que é a rainha de Sabá, que então fazia um interposto comercial junto ao norte. E esse interposto comercial fazia com que os próprios israelenses pudessem então explorar as riquezas naturais em troca de outros produtos. Eu fiz especialização em estudos afro, e naquela época a famosa rainha de Sabá se envolveu com um dos famosos reis de Israel e teve um filho. E isso é uma matéria para outra questão. Mas teve um filho que foi descendente. Então, ele deu origem a toda uma linhagem que chegou até Jesus. Jesus, como descendente de Davi, Davi tinha, então, essa união entre a rainha de Sabá e o povo de Israel. Então, isso aqui, existem muitos interpostos comerciais vistos pelos próprios judeus na África. Não existe uma exploração. O fato dos caras irem lá e fazerem essa questão das trocas não é uma exploração, é uma relação de comércio. A África foi abandonada pelo mundo inteiro. Fato é esse. A África tornou-se, infelizmente, um país esquecido, um continente esquecido. Tá? Tudo isso que estou dizendo pode resultar na minha prisão. Você tem noção disso? Prisão por apresentar um lado da história? Você não é historiador, Vic. Por ser um historiador independente, você não é historiador, você não tem certificado, você não tem especialização sobre história. Então, assim, você é um contador de histórias. É assim que acontece o Apocalipse. Bom, qual deles? De Abraão, de Daniel, de Ezequiel, de Isaías? Qual Apocalipse você quer? Através da manipulação da consciência coletiva. Mas é o que você faz, Vicky. Você leva a manipulação da consciência coletiva. Você tem hoje um grupo muito grande no Instagram de pessoas que propagam nazismo, que são nazistas. E em sua maioria são pessoas perversas, são pessoas doentes, são criminosos em potencial. Estou sofrendo mais de 5 intimações policiais, isso por dia, né? Inquéritos e denúncias no Ministério Público por relatar todos esses planos. Planos que vitimizaram, inclusive, meu melhor amigo, Daniel Mastral. O Daniel Mastral, ele era esquizofrênico, ele tirou sua própria vida no ápice da sua esquizofrenia. Veja, dentro da psicanálise, a gente tem, então, a neurose, a perversão e a esquizofrenia, tá? Vamos colocar desses 3 aspectos. Quando a gente tem a neurose, a gente começa a ter, vamos dizer assim, uma confusão mental sobre certas situações da vida e passa a achar que estamos sendo perseguidos. Mas é só aquela questão de, eu acho que tem alguém me olhando, eu acho que tem alguém atrás de mim, eu acho que isso é uma teoria da conspiração. Quando entra num lado mais dentro da esquizofrenia, ele perde completamente a noção da realidade. Daniel Mastral, que não era Daniel Mastral o nome dele, né? Além dele assumir um nome que não lhe pertence, é um nome literário ao qual ele escrevia suas obras, que não é o nome Daniel Mastral, ele passou, então, de
de um fanatismo religioso, pois ele era ministro dentro de uma igreja ao longo de 10 anos, que ele então cuidava de uma igreja, por um lado de perseguição, onde ele achava que os satanistas estavam o perseguindo, que tinha a teoria da conspiração atrás dele, que todo carro que passava era um possível um atentado e tudo mais, e ele num estado de loucura, após ter perdido a sua esposa e seu filho, tira a sua própria vida. O que é completamente não esperado dentro desta enfermidade observada, mas que isto acontece. Acontece, cara. Ah, mas vem a teoria da conspiração, tirar a vida, eu tenho certeza que mataram, não sei o que, não sei o que lá, e aí você é que adentra, então, a mesma esfera, a mesma vibração do Daniel Mastral. Você herdou o Daniel Mastral. Mas não tem problema ser preso, eu volto mais forte. E acho que não, hein, na cadeia os caras podem gostar ali de você, pode voltar um pouco mais, bom, sei lá. Acabou a mentira para esse país e blá blá blá. Então ele coloca como Auschwitz como algo mentiroso. Ele coloca tudo o que aconteceu dentro da questão das câmaras de gás e tudo mais como uma grande mentira. E aqui tem a foto dele mostrando os nazistas e ele fazendo então a saudação nazista. Esse daqui são os nazistas, tá bom? Os novos nazistinhas. É nazista de internet, porque na vida real eles se escondem atrás do próprio rabo. Algumas pessoas deram exposed nessas figuras sem exatamente essas máscaras e essas pessoas então vieram ao público, olha, eu não sou nada, meu, isso é mentira, não sei o que, e até deletaram o próprio perfil no Instagram, porque foram perseguidos, e você tem até professor de academia nesse inteirinho, tá? Nesse meio aqui teve professor de academia, tá? Olha a fotinha aqui das figuras. Tá? Teve gente que tinha uma vida ali aberta pública e se deu mal, né? A sua pequena amiga judia, tal. Aqui, obviamente, as tretas envolvendo Kanye West. O símbolo, né, do nazismo, dos triângulos para cima e para baixo. E aí, como ele gosta desse cara e não sei o quê. Então, aqui nós temos os Panteras Negras, tá, que foi um grupo radical nos Estados Unidos na época do Vietnã, em que lutaram para defender, obviamente, os direitos das minorias, que eram os negros, que eram então escravizados, humilhados e, grande maioria, jogados na guerra, no conflito do Vietnã. Então, eles se erguem nesse conflito pedindo, claramente, a abolição da escravatura, indo atrás da libertação junto aos estados, né? Saindo ainda desse período. Então, eles foram um grupo extremamente radical. E aqui a destruição das imagens, que todo mundo viu, todo mundo sabe, tá? Que isso realmente aconteceu. O Vitor, então, na sua conversão, suposta conversão ao mestre Vic, um protestante, ele passa então a destruir essas imagens, arrependendo-se do seu passado. A questão é, ele fez isso para se arrepender do seu passado, literalmente porque ele era protestante, ou porque ele queria então ingressar dentro dessas vertentes evangélicas para angariar então dinheiro, angariar poder e a manipulação das pessoas. Quando ele ataca o rito africano, ele demonstra, então, que ele se converteu em Cristo, onde a força dele seria superior à legislação brasileira. E isso é protestantismo. Pastor protestante tem um discurso claro dizendo que o único que julga suas atitudes é Deus e não a lei. Esse é o discurso do pastor protestante hoje. Ele somente é julgado por Deus e não pela legislação brasileira. Ele está acima da legislação brasileira. E é fato. E eu vou provar isso para vocês. Tá? Ele destruindo, então, claramente, toda... Aqui, ó. Isso aqui seria um dos líderes da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, que é o famoso David Duke, supremacista branco, tá? Lembrando, eles são protestantes, tá? Advindos, então, dos puritanos da Europa. O que é protestante?
Então você tem os batistas, advindo dos anabatistas, você tem os metodistas, você tem todo um grupo enorme em que eu vou mostrar para vocês quem são então os protestantes nos Estados Unidos e que fazem parte da Ku Klux Klan. Sim, eles são. E aí começamos a linkar Vic Vanilla. Então ele coloca isso, né, o encontro da família, os famosos as figuras da Ku Klux Klan. Então ele publica a foto do rapaz do MBL no seu Instagram, né, falando que ele tem de orgulho de ser branco. Tá? Então nós temos a foto aqui do Daniel Mastral junto com o Vic, tá? Ele coloca como professor Vitor Stavalli, reformado, fiel e temente a Deus, teólogo independente. É complicado isso porque ele tem razão. Em que aspecto? Teologia tornou-se uma matéria independente. E é verdade. A teologia foi prostituída ao longo de muito tempo em que qualquer vagabundo vira teólogo. Por quê? Porque você tem, desde a época de Lutero, um vagabundo bêbado em que Vic Vanilla se espelhou. Leiam esse livro, ele é espetacular, tá? Esse é um livro chamado O Diabo, Lutero e o Protestantismo. Ele é do padre Júlio Maria de Lombaerde. Leiam, é aqui que está a explicação sobre Vic Vanilla, tá? Então o que acontece? Desde a época do protestantismo, quando temos a reforma da igreja e a reimpressão da Bíblia e a reescrita, ou seja, a Bíblia foi refeita, tá? Aqui deixa bem claro, o próprio Lutero, ele reescreve a Bíblia, colocando diversos outros jargões, diversas outras interpretações, tirando o Cristo e colocando-se diretamente a relação de Deus. Aqui nesse livro ele demonstra que foram mais de 30 mil jargões adicionados à Bíblia protestante, a qual foi impressa e publicada de uma maneira doente e completamente livre de qualquer trava da igreja. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Qualquer coisa vocês compram um livro e acham, tá? Então, infelizmente, essa Bíblia foi reescrita e deu, então, autoridade às pessoas a interpretá-la como eles querem, a liberdade da interpretação bíblica, a qual não deve acontecer. A Bíblia, ela é um livro bem complexo, ela não é fácil de se entender, principalmente o livro do Apocalipse, que é muito difícil a sua compreensão, onde você, então, vai ter toda esse estudo de hermenêutica e exegese bíblica para entendermos o que está por detrás de tudo aquilo que foi escrito. Quando, então, Lutero reescreve e publica e dá liberdade para as pessoas interpretarem como elas querem, surgem, então, os famosos teólogos. Os teólogos, eles surgem com essa ideia, esse viés, dizendo a Bíblia ela é livre para a gente poder, então, traçar aquilo que a gente quer que seja e não aquilo que é. Então, no caso do Vitor, ele pode ser um teólogo, mas academicamente ele não é. Ele é simplesmente um teólogo que ressignifica a Bíblia, ele lê como ele quer, gourmetizando-a. Ok? Sem problema nenhum. E é fato, tá? Reformado. Quando a gente fala, então, do cristianismo da reforma, não é? É a questão, então, do protestantismo, qual ele se torna, então, um protestante. Ele sai, então, negando-se essa suposta origem judaica, esse suposto satanismo em que ele, então, trafegou e carregava essa bandeira do satanismo para um princípio de reformado. Então, ele se torna protestante. Então, aqui está o que o Nando Moura bateu, que é o discurso desse rapaz do MBL, junto, então, ao Vic Vanilla, fazendo parte, então, da rede do Vic Vanilla. Tá?
aqui são os planos de conspiração, de novo, o Daniel Mastral 2, tá? O qual ele coloca essa questão da evolução da civilização branca, da onde surge o nacionalismo, a tradição branca, né? A supremacia. Então, Nando Moura traz essa imagem, tá? Que foi curtida ali pelo rapaz do MBL, onde você tem a figura da menina e a bandeira dos confederados. Essa bandeira dá muito problema na sua interpretação. E se vocês jogarem na internet, vocês vão ver que existe essa representação da bandeira no Brasil. É verdade. Existe um estado brasileiro em que faz a cerimônia exatamente dos confederados carregando a bandeira dos confederados no Brasil. Sim, existe. E é no Sul. Se vocês jogarem na internet, vocês vão ver as imagens, elas são bem complicadas. Por quê? Porque eles colocam que aquele lugar no sul foi então colonizado por americanos e que eles têm essa liberdade poética de simular o conflito entre o norte e o sul e prevalecer então esta figura dos confederados americanos. Em uma entrevista, um dos estados, né, junto a uma representação de uma banda chamada Lynyrd Skynyrd, que tem o Sweet Home Alabama, que é uma puta música legal pra caramba, é um clássico americano, e eles levam essa bandeira dos confederados. Existem ainda alguns estados que trazem esse viés de serem racistas. Racista no sentido de acreditarem que os negros devem continuar trabalhando em suas lavouras, seja de algodão, seja de milho, trigo ou o que for. Então você tem, infelizmente, né, o Texas, você tem a Flórida, você tem Tennessee, Alabama, Missouri e outros lugares nos Estados Unidos, acho que as duas Carolinas, Carolina do Norte e do Sul, são também, Georgia, eles trazem essa questão de manterem ainda a força negra nos campos, o qual isso foi retirado por o próprio Abraham Lincoln na época, dando liberdade constitucional aos negros. Mas eles ainda acreditam. E o símbolo disso é esta bandeira, que é a bandeira dos Estados Confederados, e que lutaram contra o Norte para manter os seus direitos. E eu vou trazer esses textos para vocês. Complicado? Sim, é um fator histórico complicado. E que, veja, eu gosto do Sweet Home Alabama. Eu gosto dessas bandas americanas. Por quê? Porque eram bandas clássicas de rock and roll. Só que elas trazem, então, esse viés. Eu não posso usar uma camiseta dessa banda porque me associariam, então, ao estado de confederação e me colocariam, então, como um suposto racista. E é fato, infelizmente. Eu gosto deles, mas eu não posso. E é um clássico americano. Em uma entrevista, perguntaram para eles, por que vocês usam essa bandeira ainda? Eles falaram, só por uma questão histórica, para demonstrar uma história americana que aconteceu. Não significa que nós somos racistas. E eu acho que isso tem que apresentar para o Nando Moura, que traz essa maneira muito forte do caráter, desta ética e moral incontestável, mas que demonstra que uma suposta bandeira confederada significa que a pessoa, então, ela é racista. Em própria entrevista, o Lynyrd Skynyrd fala que não, que eles não são racistas e que fazia parte de uma história. Essa história, então, eles relembram junto com toda uma tradição das músicas deles. É triste, sem dúvida nenhuma, mas veja, eu não posso usar, da mesma maneira que eu não posso usar o meu símbolo do budismo, o Yang Drang, que lembra, então, o símbolo nazista. Quem conhece sobre religiões sabe que o bunismo possuía, então, esse símbolo do Yang Drang, que são exatamente essas mesmas linhas, só que viradas ao contrário do símbolo do nazismo. E nada mais, nada menos são as bandejas que movem, então, os elementos em que regem, onde você tem os 4 elementos e, dependendo claramente, né, se você for para a China, existem outros elementos que são utilizados, mas basicamente os 4 elementos. Esses 4 elementos compõem-se essas bandejinhas e fazem com que nós temos o Yin e o Yang, né, o que é o frio e o que é o quente. Faz parte do bonismo. O bonismo é uma religião que antecede o budismo. E eu não posso usar esse símbolo, por mais que esteja ligado a certas práticas muito antigas, de cerca de 10 mil anos atrás, eu não posso usar. Por quê? Porque o povo brasileiro me associaria, então, ao nazismo. Existe até um tambor de práticas budistas que eu não pude comprar porque tinha o símbolo do Yang Drang,
que é exatamente esse símbolo da movimentação do universo, da movimentação do karma, da simbologia dos elementos. E eu não pude comprar. Por quê? Porque se eu levasse para qualquer cerimônia, um cristão olhar e falar, ele é nazista. Então existem certas simbologias em que o Brasil é triste. E nós carregamos esse espectro. É uma pena. Eu realmente me sinto, dentro do meu aspecto da liberdade de crença religiosa, de poder usar um tambor que tem o símbolo do Yang Drang, impedido, por causa exatamente do achismo de que as pessoas não sabem diferenciar um símbolo nazista do Yang Drang budista. Tá? Pastores, padres e teólogos que seguem a cartilha de foro de São Paulo, Sinagoga de Satã, Jorge Soros, e aí novamente Daniel Mastral 2, Teoria da Conspiração, os devaneios, tal. E engraçado, ele tem 2 esposas, né? Eu vi que teve esta moça que o acompanhou e teve uma outra que agora encontra-se com ele na Lituânia. Eu vou explicar para vocês de onde vêm as 2 esposas. Jesus segurando uma arma. Veja, o cordeiro já veio, agora volta como leão. Me lembra o próprio livro de Daniel, quando fala exatamente sobre o cordeiro, né, e a idolatria do cordeiro, junto com a nova Babilônia, né? Terminologia é meio complicado isso, porque Jesus segurando uma arma é algo triste de se ver, sendo que o amor de Jesus era a sua própria arma, onde ele ergue o povo, a massa do povo contra os romanos. Claramente, alguns carregavam pedra e paus, mas hoje carregar uma R15 é meio complicado, né? Aqui os símbolos da Ku Klux Klan, onde ele então cultua essas figuras. Deus perdoe os torturadores. Olha que coisa, né, maravilhosa de se ver. A Vic Vanilla, então, aqui o seu lugar é na cadeia, né? O Exposed Brasil traz esse tipo de enredo, onde tem tudo mostrando o critério dele sendo nazista e tal. Lutero era antissemita? Era. E eu vou mostrar neste livro traz exatamente isso. Lutero era completamente contra todos aqueles que se colocaram à sua frente e que geraram, então, complicações. E eu vou mostrar para vocês o que os anabatistas faziam. Quem não sabe, os anabatistas eram uma seita criada, então, por Lutero, pela ideologia de Lutero e os crimes que os anabatistas fizeram. Então, se um judeu estivesse na frente de um anabatista, ele matava. E eu vou mostrar para vocês essa história. Tá? Lutero era, tá? Chamar Martinho de Lutero de antissemita pode ter falado a verdade sobre uma elite judaica em sua época e não a população semita. Então aqui ele se chama de Leão de Lutero. Vamos lá. Ele é a representação de Lutero. Clara, nítida. E a história dele não é de, coitado do Milarepa, mas o seu Sânio devia ser Lutero, Victor. Nessa literatura que eu trago para vocês, o padre, ele é maravilhoso dentro de trazer a história de Lutero. Lutero, ele nasce um pouco antes de 1500, tá? 1500, quando o Brasil estava sendo descoberto, Lutero, então, já fazia ali o seu rebuliço na Europa. Lutero, então, ele nasce de uma família tradicional, com um pai muito rígido, rigoroso, e uma mãe, então, submissa. Ele era espancado, como toda criança naquela época, humilhado pelos pais e tudo mais. E ele não quer ir para a escola, ele não quer estudar, ele não quer fazer nada, ele torna-se um vagabundo. Lutero, então, é jogado às ruas. E ali ele passa a consumir drogas, prostitutas e ter seus vícios. Lutero era um alcoólatra drogado. E ele é adotado por uma viúva rica. Ao ser adotado por uma viúva rica, essa viúva então paga os ensinamentos que Lutero quer receber, colocando ele então dentro de universidades na época onde ele vai aprender ciências sociais. Dentro desse viés, então, ele tenta adentrar em direito, mas não consegue, pois a sua capacidade para se adaptar e mostrar realmente, na verdade não é ele que se adapta ao estudo,
É o estudo que tem que se adaptar a Lutero. E é verdade isso. Lutero, então, larga tudo, não sabe o que fazer. E ele passa a temer sobre sua vida. Um raio cai do lado dele, ele acha que é a fúria de Deus. Um cachorro late para ele, ele acha que é a fúria de Deus. Ele começa a ficar numa neurose monstruosa, passando a ter, então, surtos esquizofrênicos. Ele adentra em uma universidade do Santo Ofício, na época, para poder, então, se converter e se tornar um religioso. Ele, com medo da fúria de Deus, ele se dedica tanto em que muitos ministros superiores ali da educação religiosa começam a questionar a integridade de Lutero, pois ele ressignifica os textos de Paulo. Ressignificando os textos de Paulo, mostra que ele tem um viés de deformar os estudos e ressignificar a Bíblia. E não seguir realmente os ensinamentos do Santo Ofício, mas ele ressignifica como ele quer. Ressignificando como ele quer, ele foi convidado a se retirar, tornando-se então humilhado. Lutero, humilhado, então, ele passa a escrever cartas difamatórias ao Papa e à Igreja, condenando a Igreja por meio de princípios manipuladores, Sr. Victor. Ele passa então a manipular, a demonstrar sua insatisfação. O Papa manda chamá-lo. Vem cá, vamos conversar. Ele falou, não, você vai me matar. Eu não vou. Vamos achar um campo neutro. E ele começa a escrever cartas para todos da realeza, todos os reis, todos os príncipes, mostrando para o Estado em que a própria religião estaria deformando, destruindo, profanando o Estado. Aí acontece uma ruptura. Todos passam, então, a combater Lutero e alguns falam, vem cá, se esconde aqui. E ele muda de nome. Lutero vira, então, o Cavaleiro Negro. E é verdade. E ele, então, passa a trafegar nos castelos dos reis, sendo protegido. E ele é convidado, então, pelo Dr. Eck a fazer uma discursiva. Vamos aqui, ó, vamos falar sobre teologia. E ele foi destruído por todos, então, que seguiam a teologia tradicional observada pela Igreja. Lutero, então, começa a criar as seitas e começa a criar a manipulação das pessoas, fugindo e fugindo. Deixou diversos textos, mandou cartas para todos os lugares, mandou todo o conhecimento que ele tinha, reescrevendo a Bíblia, e morreu. Ele morreu como um Zé Ninguém, sufocado. Acredita-se que foi envenenado. Lutero casou com 2 mulheres, ele teve várias amantes. Mesmo depois da sua conversão, ele continuou se prostituindo e tendo prostitutas. Por quê? Por que Lutero continuou se drogando, continuou bebendo, continuou profanando e prevaricando? Ele tinha várias mulheres, tanto que ele casou com a maior prostituta da época, a Catarina. Catarina era uma das prostitutas que passava na mão de todos os homens da sociedade. Tanto que o pai de Lutero avisou, cara, você vai realmente casar com essa mulher? Ela é um demônio. E ele fala, eu quero esse demônio. Por quê? Porque dentro do viés de Lutero, Lutero ele deixa bem claro dizendo, para eu poder chegar a Deus, não existe Cristo. Não. Cristo era um homem assim como eu. Se Cristo passou a sua vida inteira perseguindo Deus, para que eu vou me apoiar em Cristo, que nunca chegou a Deus? Eu vou chegar a Deus por meio dos meus pecados. E cada vez que ele pecava e se arrependia dos pecados, era uma maneira dele dizer que ele estaria, então, se conectando a Deus. Deus era uma moeda de troca. Então ele pecava para depois ele pedir remissão dos pecados. E quando ele ficava se lamentando e botando para fora por meio da sua fé e sentisse que realmente ele estaria livre dos pecados, é porque Deus assim o concedeu. Lutero torna-se esquizofrênico. Por quê? Porque ele passa a achar que tudo e qualquer elemento da natureza poderia ser a manifestação de Deus. Um raio, um cachorro e até mesmo escutar uma voz dentro de uma noz. Ele achava que o diabo estava tentando e que Deus o estava questionando. Torna-se louco.
por completo. E aí, então, os manuscritos do mesmo tornam-se fatores motivacionais para seitas. Essas seitas, então, em que este livro deixa bem claro, foram criadas pelo próprio Lutero. E eu não estou brincando, e é verdade. Capítulo Os Sucessores de Lutero, onde você vai ter, então, certas figuras, como os batistas. A seita batista, das muitas, é talvez a mais pretensiosa, rancorosa e fanática. Estes sectários não querem ser netinhos de Lutero e, para renegar a sua origem, fabricam-se uma genealogia que remonta até São João Batista. É grotesco, mas o absurdo na linguagem da Reforma se denomina ciência e progresso. Como uma seriedade que faz rir, estes protestantes dizem ter a verdadeira igreja fundada por Jesus Cristo sido infiel à sua missão. Sim, Jesus Cristo foi infiel à sua missão. Falsificado a doutrina de seu fundador, tornando-se então, deste modo, inepta para conduzir as almas do céu. Uma parte, entretanto, ficou fiel, separou-se do restante e foi assim atravessando os séculos até chegar a nós sobre o título de batistas. Escalando, porém, todo o curso da história, chega-se a uma tristíssima figura de polígamo chamado de João de Leyde. Um doido amancebado com 17 mulheres. Isso é o Batista. Isso é o Batista. Esse homem, então exaltado, é o único e verdadeiro fundador desta seita. São João Batista, figurado no Credo Batista como Pilatos, figura do o nome de percussor, é para eles um meio de se atribuírem uma origem remota, de se esconder melhor a vida torpe e escandalosa de seu genuíno pai. Aqui mostra os crimes deles, os assassinos, todos os crimes vistos pelas figuras chamadas batistas. Tá? Eles mataram, roubaram, saquearam, criaram grupos de extermínio pela sua história. Isso depois nós temos os presbiterianos, nós temos os metodistas, que, de acordo com o escritor metodista, era o mais tranquilo de todos e que foi muito prejudicado pelos alemães, em que traziam então vertentes mais esotéricas e místicas ao metodismo, mas que depois eles buscam ramificações que são mais ligadas realmente ao viés religioso original. Os Quakers, ou os famosos tremedores, tá? Que poucas pessoas conhecem, que eles foram extintos, não existem mais, tá? E as fragmentações protestantes, seitas, seitas e seitas. Para quem não sabe o que é protestantismo, então nós temos luteranistas, calvinistas, zwinglianistas, anglicanistas, metodistas, anabatistas, batistas regulares, batistas dos 6 princípios, batistas do 7º dia. Conhece o batista do 7º dia? É uma figura que diz que o planeta tem só 6.000 anos de idade. Que vai em podcast e propagar isso. É o batista do 7º dia. Batistas da comunhão livre, adamatistas, antimotistas, trinitários, antitrinitários, socianitas, tem um monte aqui. Isso aqui com essa luz aqui é muito difícil ler, tá? Tudo isso aqui. Tudo isso aqui são as seitas fundadas então por Lutero através dos séculos. Todas elas absolutamente doentes. E é o que ele segue, Lutero. Este é Lutero. Criador de uma seita, fanático, que se esconde, que não peita as pessoas, que fica ali mandando cartinhas, mandando recadinhos. Vic Vanilla é possivelmente a representação do Lutero. Só isso, tá? É triste para se ver. Mas, de onde vem o racismo de Vic Vanilla? Eu procurei e eu achei a origem do racismo dele. O Vic Vanilla é racista, antissemitista, misógino, teve 2 esposas, né? Mora nos Cafundé agora da Lituânia. Infelizmente, o Vic Vanilla nisso ele tem razão.
O puritanismo, que vem então do protestantismo, se fundamenta na Ku Klux Klan americana. E é verdade. O viés, então, do Vic Vanilla dele falar sobre a Ku Klux Klan estar aliado à supremacia branca advém dos puritanos. Os puritanos, eles eram esse grupo formado pelas seitas que depois se ramifica, cada um com o seu viés. Então, os anabatistas eram puritanos, os metodistas, todos eles advêm desses puritanos. Quando a igreja fica sabendo de Lutero e, obviamente, tudo aquilo que Lutero estava propagando, após a morte do mesmo, eles passam a perseguir esses puritanos. Essas seitas que foram formadas passam a ser caçadas. Essas seitas, então, vão para os Estados Unidos, formalizando, desde 1800 até os dias de hoje, uma estrutura dos batistas, dos metodistas, presbiterianos, anglicanos, tem todos ali. Dentro desse artigo acadêmico, escrito por Luísa Maria Vilhena, O Puritanismo na Ética e na Retórica da Ku Klux Klan. Ele é um documento da Universidade Aberta de 2005, tá? E aqui nós temos, então, os aspectos observados sobre a origem da Ku Klux Klan. Então, aqui você tem exatamente o puritanismo e a construção de uma América única, utópica e mítica, que é exatamente o princípio do Vic Vanilla, a consagração dos WASP como povo eleito de Deus. Sim, eles acham que eles são eleitos de Deus. E por incrível que pareça, aqui nós falamos sobre a guerra dos Estados Unidos, no Norte e Sul, pelo fato, então, do Vic trazer então a sua bandeira e carregar a sua emblemática racista. Então, aqui nós temos todo o discurso. Ao debruçarmos sobre o discurso, impregnado de um sentido de americanismo exacerbado, constatamos a recorrência de 3 linhas de pensamento que entendemos fundamentais. Os WASP americanos, que são os verdadeiros povos eleitos por Deus, consagrados por profecias bíblicas, e o Ku Klux Klan, enquanto grupo constituído por apenas por brancos, anglo-saxônicos e protestantes, também se inclui nesta escolha divina. Essas figuras conotadas como o sagrado têm de defrontar todos os false Americans, as criaturas profanas ao serviço do diabo, responsáveis pela degradação da sociedade santificada por Deus. Os membros da Ku Klux Klan, classificados como soldados de Cristo, e aí é que entra o erro do Vic Vanilla. Por quê? Porque Lutero nunca considerou Cristo. Lutero, ele tirava Cristo da jogada. Os protestantes não aceitam a figura de Cristo. Eles acreditam somente na remissão dos pecados diretamente para com Deus e para o batismo. Então o batismo não é visto igual da Igreja Apostólica Romana, quando você nasce para tirar o pecado original. O batismo ele é visto ao longo do processo de remissão dos seus pecados original, quando você, em um momento da sua vida, fala, eu quero me converter, e você, pela sua própria vontade, se converte. Então, quando o Vic se apodera da emblemática de Cristo, não é porque ele acredita em Cristo, é porque ele precisa de Cristo. Por que ele precisa de Cristo? Para arrebanhar todo o gado do Daniel Mastral. E não porque ele acredita em Cristo. Ele não pode acreditar em Cristo sendo protestante. Ele tem que utilizar e entender a figura de Cristo. Mas o foco dele é Deus e a Bíblia. A Bíblia como verdade absoluta, com perfeição. A Bíblia para ele é um livro perfeito, sendo protestante. Então almeja desencadear uma revolução purificadora, mas controlada na sociedade americana para que esta seja preparada para o dia do juízo final. O percurso histórico desta organização é caracterizado por períodos de ascensão e de declínio na sociedade americana desde a fundação ao Tennessee ao 24 de dezembro de 1865 até os nossos dias. Então, em 1865 até os dias de hoje, nós estamos falando de cerca de 100 e poucos anos. Né? 100 e poucos anos. Gente, é praticamente uma geração e meia. Nós não estamos falando de 1200, 1300. Nós estamos falando de ontem. 1800 para 2025 é um pulo. São poucos anos comparados, um século,
comparado com toda a criação da humanidade. Ou seja, é algo que está ainda nos dias de hoje e que não vai sair. Esse viés não vai desaparecer. E esse viés está dentro do puritanismo, ou seja, das igrejas protestantes, e eu vou mostrar também. O triunfo das seitas evangélicas no Sul também envolveu naturalmente o ideal puritano. A filosofia oficial do Sul aproximou-se da oposição assumida e propalada pela Massachusetts Bay Colony. No período imediatamente anterior à Guerra Civil, também os sulistas se classificaram de povo eleito de Deus e definiram como fiéis obedientes. Na resposta ao Sul, no período tumultuoso da reconstrução radical, o puritanismo manifestou-se de forma ainda mais vigorosa para proteger os verdadeiros santificados por Deus da tirania satânica do Norte. Destacamos que foi esse contexto opressivo e assustador que a Ku Klux Klan emergiu heroicamente contra o despotismo do Norte, manifestando um sentido exacerbado de puro americanismo secreto e violento, exaltado a sua lealdade para com o Sul, o verdadeiro bastião do bem. Então é deste viés perverso em que nós temos, então, Vic Vanilla. Tudo está dentro de pequenas situações em que o Vic se deparou dentro dos seus estudos, em que dá a ignição da sua própria perversão para poder se alicerçar naquilo que ele tem como objeto. A perversão do indivíduo que fica no seu inconsciente e que é manifestado em alguns períodos da sua existência, passa a ser, então, elemento-chave para abrir essas portas e se deparar com aquilo que ele quer mostrar para o mundo. Então, quando ele se torna o satânico, é uma forma de demonstrar para o mundo a sua raiva dentro da perversão, a sua maneira enraivecida de uma sociedade, a sua maneira enraivecida da relação de pai e mãe, a sua maneira de demonstrar a negação para o Estado. Quando ele se torna, então, um judeu, ele tenta encontrar uma identidade, anulando o seu satanismo, mas tentando achar um grupo em que ele poderia, então, se deparar ou se encontrar. Como ele foi negado por esse grupo, ele passa, então, a demonstrar que os judeus, na verdade, eles são simplesmente um grupo, dentro do seu viés, de satânicos enrustidos dentro ali da sua sinagoga satânica. Depois disso, então, ele busca se aliar a pessoas que têm riqueza, como Daniel Mastral, em que tinha uma riqueza que era os seus fiéis, a igreja, o poder da igreja, o poder da oratória, da manipulação. Na hora que ele se alia, então, junto à igreja e se converte ao protestantismo luterano, e depois, porque ele não fala se ele é batista, ele não fala se ele é presbiteriano, ele não fala que ele é metodista, ele fala que ele é protestante. A essência do protestantismo vem de Lutero, que vem, então, se alastrando dentro de viés da perversão visto na Ku Klux Klan, do racismo, da homofobia, da misoginia. Hoje, as igrejas, então, onde o próprio Vic Vanilla tenta se alicerçar, são racistas. Todos os filmes de época, basta você assistir, mostra que os homens sentam de um lado, a mulher senta do outro. Misoginia, separação. Afinal, a mulher se torna submissa ao homem. Pela Bíblia, Velho Testamento, a mulher vem da onde? Da costela de Adão, enquanto Adão veio da bosta, do barro. Então, nós temos a unidade da constituição de Adão e a dependência da origem da mulher por meio do homem. A mulher só existe porque o homem tinha uma costela sobrando. E isso é importante vocês entenderem. Quando sai da igreja, a mulher anda atrás do homem, a mulher é submissa ao homem e a mulher só fala quando o homem assim predetermina. E isso ainda existe hoje. Está aqui. Pela Igreja Metodista. Protestantismo e o racismo. A história do Brasil, o racismo tem cadeira cativa, pois graças a esta moléstia, irmãos escravizados foram trazidos para as terras tupiniquins sem direito a
a sequer manterem seus nomes. Desde 1538, quando os primeiros lotes de escravizados chegaram aqui e passaram a dar lucros aos sequestradores dessa terra, abriu-se um grande espaço. Em 1625, chega no Brasil a primeira igreja evangélica, vinda da Holanda, de cunho calvinista e discipulada por Maurício de Nassau. A Igreja Evangélica Reformada Potiguara se instala em Recife, Pernambuco, por iniciativas dos índios potiguaras e a chegada dos missionários holandeses. Vale ressaltar que essa igreja se serviu do processo escravagista, onde não poupou acolher escravos, fazendo valer a sua teologia, pois acreditava-se que o povo de pele preta estava condenado desde 1400 a servir os brancos, os quais se estendiam como predestinados a serem servidos. As igrejas consideradas históricas como metodistas, presbiteriana e batistas, que no Brasil já estavam, mantiveram a zona de conforto, mesmo que pregasse contra todo tipo de exploração. Ser escravagista era portar um tipo de status, o qual, por meio da fé, esse podia. Nos Estados Unidos, hoje, já começa um princípio de segregação, onde você vai ter uma igreja para brancos e uma igreja para negros. Então, o fator é, nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan e todo esse viés observado pela hegemonia branca e o poder dos protestantes nos Estados Unidos torna esse viés ainda forte. A constituição da ideologia do Vic Vanilla se dá, então, exatamente por isso. O protestantismo é a questão racial no Brasil. Ele se é constituído, então, por um viés perverso, sem dúvida nenhuma. Ele é louco? Eu não acho que o Vic Vanilla seja louco, eu acho que o Vic Vanilla é perverso. Perverso é uma coisa, louco é outra. Ele não é louco, ele simplesmente carrega a sua perversão. E por meio da sua perversão, nós estamos falando dentro de um princípio freudiano, observado então da sua constituição, entre a perversão, a neurose, a psicose. Ele é perverso, ele traz então o seu viés racista, o seu viés antissemitista, o seu viés contra as outras religiões, destruindo e prevaricando sobre as religiões de matriz africana, destruindo e disseminando o seu ódio contra aqueles então que carregam esta religião, trazendo então um viés ainda racista sobre a égide então da bandeira da Ku Klux Klan, qual ele então passa a idolatrar David Duke e todos aqueles supremacistas, utilizando-se do seu pressuposto de Leão de Lutero, que é exatamente então fiel a todo o discurso de Lutero, o qual demonstrava sim o seu ódio para com a humanidade por meio da sua própria perversão e o ataque em que ele fez criando as seitas para combater o viés da igreja, combater outros viés de outras religiões, trazendo o viés de que somente por meio do protestantismo é que você então encontrará a sua salvação, atrelando-se a Deus e buscando então o seu alicerce. Lembrando que o protestantismo americano é extremamente violento, agressivo e tem um viés contra outras religiões, como visto pela história, da mesma maneira que dentro desse livro traz todos os crimes observados, então, pelos anabatistas, que depois viram batista, visto também pelos presbiterianos e pelos metodistas também, tá? Então, assim, a gente está falando de uma história bem triste, advinda, então, daquele que Vitor defende, tá? Então, o conceito do Vitor advém desse viés. Eu estava louco para fazer esse vídeo e agora o Nando Moura me deu o gatilho correto para a gente poder trazer luz a quem é Vitor e da onde vem toda essa ideia dele propagada, então, dentro do Instagram, por meio de grupos em que ele arrebanha futuros nazistas. É isso, tá? Novamente, eu não tenho nada contra o Vitor, uma vez que, embora ele tenha me atacado em um podcast, eu acho que o Vitor ele vai responder pelos seus crimes em qualquer uma das esferas, seja civil ou criminal. Os advogados estão fazendo já essa monção, já estão ali atrás dele e ele pode ser preso, ele pode ser condenado, caso realmente ali ele seja pego, tá? Ele tem um discurso agressivo, ele tem um discurso criminoso em 2025, que é trazer então um discurso de 1500, uma sociedade diferente, uma época diferente, um viés diferente, para uma época em que o respeito
A diversidade tem que ser hoje mantida pelo direito constitucional da liberdade de crença, então tem que ter um respeito visto e previsto pela Constituição, junto então às mulheres, há diferenças de crença, nós temos que aprender a respeitar e lidar com as diferenças de crença e credo, e principalmente a cor da pele. Tá? Então o Vitor, ele viola completamente a Constituição, ele viola o Código Civil e o criminal, visto então propagando uma ideologia que era de 1500 e que hoje não é propagada. 1500 na Europa, depois 1800 nos Estados Unidos. Em 2025 não cola mais, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Lembrem-se, comprem livros. Olha, isso aqui chama livro. Olha que lindo, tá? Pode ler esse livro. Você que é cristão, protestante, pode ler, tá? Ou mesmo este livro que eu acho espetacular, tá? Este livro aqui é sensacional e ele trata também sobre essa temática dos novos cristãos, velhos cristãos e como era a Europa dentro da ideia da medicina popular e a Inquisição, tá? Este livro é maravilhoso, eu li, eu achei espetacular, recomendo a vocês. Tem gente que reclama que eu não indico livros, está aqui os 2 livros para vocês lerem e entenderem, tá bom? Então é isso, eu quero agradecer a todos, muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora, como recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementar junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo no nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.